É um prazer para a gente estar aqui em Minas, um estado que já inspirou por diversas vezes nós, lá no estado do Tocantins, no que se refere à educação. Por diversas vezes mesmo, nós já paramos para estudar, para ler, para refletir sobre a educação de Minas Gerais. E quero agradecer ao Guilherme, a nossa colega Eliana Mara, pelo convite e pela confiança em trazer uma experiência de Tocantins para um estado referência em educação como Belo Horizonte, como Minas Gerais e o município de Belo Horizonte. Olha, eu não sou palestrante, né? Eu sou professora, atuo na educação, sou companheira, parceira de vocês lá no chão da escola, né? E me sinto tranquila em estar aqui com vocês devido a essa semelhança do nosso trabalho. A Escola Estadual Presidente Costa e Silva, para falar sobre ela, nós vamos apresentar primeiro um vídeo institucional que eu acredito que vai facilitar para a gente, para vocês visualizarem a nossa rotina enquanto instituição de ensino. Trabalhando por um só objetivo: fazer da escola um espaço aberto à comunidade, capaz de transformar e formar cidadãos. Estudantes, professores, diretora e pais juntos formam uma família que fala a mesma língua, a educação. É assim que acontece na Escola Estadual Presidente Costa e Silva, localizada em Gurupi, sudoeste do Tocantins, a 230 quilômetros da capital. Várias ações ajudaram a reduzir a evasão escolar, motivar os estudantes e integrar a família dentro do universo escolar. A unidade ganhou reconhecimento nacional por ser uma das 6 vencedoras do Prêmio Gestão Escolar, concorrendo com escolas de todo o Brasil. Foi premiada por valorizar o trabalho de liderança. Ele me disse que eu tenho E para alcançar tanto sucesso, foram necessários ingredientes importantes, como trabalho em equipe e ideias inovadoras. Para acabar com a falta de comunicação entre escola e família, os próprios professores criaram o plantão pedagógico. No projeto, os educadores atendem os pais que ficam sabendo o que acontece na vida escolar de seus filhos. Todas as informações sobre o estudante são anotadas no caderno de ocorrência, onde ficam registradas a conferência da tarefa de casa e do boletim, além da participação nas aulas. É necessária essa interação professor, pai e aluno no momento da conversa. E esses pais vêm com esses filhos para isso, para poder ver não só as notas, porque o nosso foco não é só nota, nosso foco é o aprendizado desse aluno. A gente procura, entre o grupo de professores, apresentar algumas soluções e sentar com o pai e verificar com ele, ó, pai, é possível a gente fazer isso? Então, assim, é uma forma de trabalhar unido, o grupo todo, visando a qualidade de ensino, a qualidade que o aluno vai demonstrar no decorrer da sua vida. Cláudia, mãe de Eduardo, não deixa de vir aos plantões. Ela, que sempre acompanha o filho de perto, encontrou no projeto uma segurança. Posso dizer que é ótimo esse sistema na escola, porque eu consigo visualizar melhor o progresso dele, porque eles registram no caderno, eles têm registro em fichas. Se o pai não vem buscar o boletim, até mesmo o pessoal da equipe da secretaria liga pra gente. Então, eu percebo que o meu filho tem progredido muito na escola, crescido muito como pessoa. E em
casa, a vigilância continua. A agenda escolar é outra ferramenta de acompanhamento diário, implantada pela unidade, que une pais e alunos na hora do dever de casa. A mãe pode acompanhar o aluno, o filho, através da agenda para saber o que ele faz na escola, todas as informações do aluno, como parabéns, se não fez tarefa, trabalho. Aí ela pode olhar tudo através da agenda. Se tiver alguma coisa errada, ela dá umas bronquinhas, mas é assim mesmo. Foram as ações simples, mas que deram certo, que fizeram com que a escola se tornasse a grande vencedora do Prêmio Gestão Ano Base 2010. Só para se ter uma ideia, em anos anteriores, a evasão escolar ficava na casa dos 20%, mas atualmente este número caiu para 0. Isso quer dizer que com seus projetos, a escola conseguiu fazer com que nenhuma criança matriculada deixasse de frequentar as aulas. E para alcançar estes resultados foi preciso ir além dos muros da escola. Quando o aluno falta à aula, uma equipe vai até a casa do estudante descobrir o motivo da ausência. A coordenadora conversa com a família sobre as faltas e orienta sobre a importância do comparecimento às aulas. A falta ela também reprova o aluno. Além de prejudicar no rendimento, né, que se não está assistindo a aula, não tem como estar aprendendo. Não tem como ela tirar boas notas. Esse período que ela faltou, tem a colega aqui, né, que é colega da Andréia, né? Então ela é uma aluna solidária, ela não falta a aula, vai ajudar a Andréia nos trabalhos que ela ficou atrasada. É um trabalho muito importante, porque eu sei o valor que tem uma pessoa estudar num colégio bom, entendeu? E isso tem a grande vantagem, não é só para mim, mas é para todos os pais que têm seu filho que estuda no Costa e Silva. Para atrair ainda mais os estudantes, a escola apostou em novas tecnologias. O bônus Lan House monitorada, além de diminuir a evasão, trouxe para a escola os alunos no contraturno. O projeto funciona assim. Durante as aulas e atividades da escola, os estudantes acumulam pontos, que são anotados na ficha do bônus Lan House. Estes pontos são trocados por acesso à internet gratuita na escola, por meio dos computadores do projeto UCA, um computador por aluno. Além de trazer conhecimento, o projeto mudou socialmente a vida de alguns estudantes, como a de Ed David, que deixava de ir à escola para frequentar o Cybercafé. As notas dele melhorou bastante, não tem mais nota baixa, que antes ele só tirava nota baixa. Hoje não, hoje melhorou bastante. O comportamento dele em casa melhorou. Antes era agressivo, hoje não é. Hoje ele me ajuda muito em casa também, respeita as pessoas. Hoje ele fala correto, antes ele só falava palavrão. Hoje não, tudo mudou lá em casa. Hoje o próprio estudante percebe como o projeto mudou seu desempenho escolar e a sua percepção quanto ao uso da internet. Os professores ligavam lá em casa quando eu faltava, aí eu reclamava sempre, aí eu fiquei pensando, aí eu resolvi parar. Percebi que isso era perda de tempo. Mexer uma vez por semana tá legal para mim. E a tecnologia também está presente na aplicação de simulados e provas. O sistema, desenvolvido por professores da escola, é formado por questões objetivas, que facilitam o processo de correção das avaliações. A diretora explica que o exame fica disponível online para a consulta dos pais e que é um diferencial da escola. Primeiro, porque uma escola que tem uma visão de futuro, de globalização, ela precisa abraçar a inserção da tecnologia na sala de aula. Segundo, o nosso público é um público jovem e a escola tem que buscar todos os meios de se aproximar daquilo que eles gostam, tornando o ensino-aprendizagem mais agradável. Com tantos projetos de sucesso, a escola se tornou um celeiro de talentos. A escritora mirim, Jordânia Barbosa, foi revelada nas aulas de leitura dirigida. Com 15 anos, tem 2 livros publicados. A menina ganhou até uma homenagem no hall de personalidades da escola. Eles incentivavam a gente a ler uns 4 livros por mês, e aí o nosso nome ia para o mural da escola.
E aí começou como se fosse uma competição entre a gente, né, para ver quem lia mais. E aí eu comecei a perceber o quanto era bom estar lendo. Foi uma oportunidade muito grande que a escola me deu de ter participado, de ter lançado esses livros. E eu fico muito orgulhosa. E como Jordânia sempre levava os livros para ler em casa, as irmãs foram conhecendo o mundo da literatura. Laís Barbosa, que também estuda no colégio, seguiu os passos da irmã e juntas escreveram um livro. Orgulhosa, a mãe conta que o projeto foi o grande responsável pelas filhas terem se apaixonado pela arte da escrita. Quando eles começaram a criar os projetos para desenvolver na leitura, aí surgiu mais interesse deles. Aí eu pude perceber que foi um lugar muito adequado para eu colocar meus filhos. Foi um motivo de muita alegria para mim, depois que elas começaram a participar desses projetos. E a escola é mesmo um livro aberto. Todas as pessoas que visitam a unidade têm a oportunidade de conferir nos murais o desempenho dos estudantes por disciplina. E é também neles que a escola expõe a opinião dos alunos sobre as novas propostas do colégio. Cada ação desenvolvida conta pontos para a gincana literária. Os carimbos positivos e negativos são contabilizados por turma. Os vencedores, além de ajudar as famílias de baixo poder aquisitivo, ainda ganham uma viagem para uma cidade turística do Tocantins. Nessa gincana, nós desenvolvemos provas que são educativas para os alunos. Por exemplo, o uso do caderno de ocorrência, sobre as notas também, contando os pontos, e as arrecadações, e que ajudam bastante as pessoas, as famílias carentes. E sim, inclusive esse campo de leitura foram tudo doações da gincana. E as viagens também são interessantes porque são lugares muito bonitos e vão desenvolvendo mais o aprendizado também. De educação física, além de aprender a prática motora, o professor usa o esporte como mecanismo de ensino, de forma que os estudantes também aprendam com as regras do jogo a respeitar os valores morais. A educação física, eu trabalho com ela, principalmente dentro do jogo, né? A gente consegue resgatar um pouco desses valores, né? Trazer esses valores à tona, né? Para justamente, às vezes, discutir um problema imediato, né? Que surge no jogo. E aí a gente acaba discutindo que tipo de valor precisa, né, ou está faltando nesse ambiente, né, para que justamente os alunos extrapolem a lógica do jogo, né, levando esses valores inclusive para a própria sociedade, né. Mas a história dessa escola ainda está em construção. Cada novo dia representa o comprometimento de professores, alunos, comunidade escolar para uma educação cidadã, que não passa apenas pelos ensinamentos baseados em teorias, mas que reforçam o papel da educação na edificação de um novo modelo de ensinar. Vocês puderam observar, a escola é uma escola simples, é uma escola comum como qualquer outra. Eu acredito que ao observar as cenas, muita gente sentiu... Na minha escola também acontece assim, a gente também faz isso, mas qual a diferença? Nós conseguimos lá ter a prática do registro para que a gente possa ter um trabalho sistematizado. Sem registros, você não tem história, você não consegue comparar, sistematizar o seu trabalho. E, sobretudo, mudança de postura. Não tem nada nessa escola, além das outras, de recurso financeiro, material a mais, mas mudança de postura dos atores envolvidos no processo. Eu vou falar um pouquinho a respeito da gestão escolar.
e dizer assim, alguns pontos que eu vou colocar, eu não estou aqui trazendo uma receita, cada realidade é uma realidade. E, às vezes, nem no meu próprio estado, o que deu certo nessa escola não dá certo na outra. Depende de vários aspectos, mas cabe a nós assimilar e adaptar de acordo com a realidade de cada um. Bom, nós vamos pontuar basicamente voltado na autoavaliação da escola. Eu acho que o princípio de tudo é a escola estar aberta e pronta, preparada para se autoavaliar. É fundamental que o gestor compreenda as dimensões da gestão escolar. Isso é muito sério. Se nós não compreendermos, como gestores escolares, quais as dimensões da função que nós assumimos, ela se estende a quê? Nós não vamos saber sequer autoavaliar o nosso trabalho. Então, ter o conhecimento a respeito das dimensões da gestão é necessário. Você conhecer a gestão pedagógica, gestão de resultados educacionais, a gestão participativa, gestão de pessoas e a gestão de serviços e recursos. Não basta eu ser um gestor e dizer assim, eu quero ser diretor de escola porque eu não aguento mais o pedagógico. Sua escola não vai ter sucesso. Como você vai coordenar, administrar, supervisionar a área pedagógica da sua escola se você detesta essa área? Da mesma forma, eu só entendo do pedagógico, eu tenho ali o meu coordenador para cuidar do financeiro. Mas o diretor ele tem que estar antenado e conhecer, dominar todas as gestões de uma escola. Gestão de pessoas é fundamental, você precisa identificar qual é o perfil de cada servidor seu, qual é o estilo de liderança que você precisa aplicar em cada um, porque as pessoas não são iguais. E nós não podemos deixar que as nossas limitações comprometam a gestão da escola, que é muito além da nossa pessoa. A autoavaliação, nós não somos capazes de autoavaliar a escola se nós não compreendermos as 5 dimensões. Como é que você vai autoavaliar se você não domina as 5 áreas? A postura ela precisa partir do diretor da escola. Infelizmente, nós ainda deparamos com diretores de escola extremamente resistentes ao processo de avaliação, imagine, de autoavaliação. E autoavaliar-se não é só um momento pontual, vou parar ali e ver como é que eu estou, como é que está a escola, como é que está cada um. A autoavaliação ela precisa ser vista como um processo. Não como um momento, quando parou ali a escola, vamos fazer a autoavaliação e acabou por aí. Não, ela precisa ter continuidade com intervenções que possam ser eficazes. Como identificar e descentralizar uma gestão produtiva? A liderança ela é extremamente importante dentro das funções existentes na escola. Não é só o diretor da escola que tem que ser líder. Ele precisa de um coordenador, não sei se aqui chama o coordenador pedagógico ou o supervisor, coordenador pedagógico. Ele precisa ser trabalhada a sua liderança também. Como é que ele vai articular junto à sua equipe de professores? Alunos, precisamos identificar líderes juntos aos alunos, os servidores administrativos. Então, a liderança é fundamental. E dentro dessa liderança, a visão estratégica. O que nós percebemos? Às vezes a escola trabalha o projeto político-pedagógico no início do ano, toda escola tem lá o PPP com a visão de futuro, a sua missão e seus valores. Mas a gente chega para um professor, para o secretário da escola e ele desconhece. A gente acha que
é só o diretor que é obrigado a ter na ponta da língua qual é a visão, a missão e os valores da escola. Porque, na verdade, quem faz a educação é ele sozinho? Não. Cada aula planejada, é necessário que o professor tenha clareza. A minha aula atende a visão, a missão e os valores que estão previstos no projeto político-pedagógico da minha escola? Então, hoje a gente vê muita mudança, já está nas escolas impresso nos documentos, colocado nas paredes, isso é ótimo, mas isso tem que ser motivo de reflexão. A minha prática é condizente com aquilo que tem no projeto político-pedagógico da minha escola? Foco na qualidade, modalidade de ensino ofertada. Como eu disse anteriormente, eu não quero aqui causar polêmica, eu estou dizendo de uma experiência que deu certo naquela escola. Geograficamente, foi possível lá em Gurupi, para a nossa escola, trabalhar com uma modalidade de ensino. Nós éramos 2 escolas no mesmo quarteirão, divididos só por um muro. E era um horror. Início de ano, cada uma colocava um carro de som na rua e chamando aluno, é uma briga. E aí cada diretor queria mais aluno para a sua escola e outra. E muito desagradável e não condiz com aquilo que a gente ensina para os nossos alunos. Então, nós entramos num acordo, os diretores das 2 escolas, e 2 quarteirões depois, tinha uma 3ª escola. Então, nós entramos e aí, quando eu digo que não é receita, é diferente dos grandes centros, que tem fila, para o aluno conseguir a vaga, às vezes. E aí, nós entramos num acordo, uma escola ficou só com a primeira fase do ensino fundamental, nossa escola só com a 2ª fase do ensino fundamental e a 3ª escola virou um centro de ensino médio. Vocês não têm noção do grande salto que a escola deu, porque tudo teve foco em uma modalidade, a escola teve uma cara. Vocês observaram, a nossa escola ela tem cara de adolescente, porque todos os alunos são adolescentes. Mas aí, todo diretor está preparado para esse desafio? Quando nós começamos lá na escola, tinha da primeira fase, todas as modalidades tinham lá e os resultados não apareciam. Então, assim, não é possível em todos os lugares, mas às vezes a política assim, da boa vizinhança, observando a localização geográfica das escolas, o resultado é bem melhor. Lá, esse foi um grande diferencial. Recebemos duras críticas? Recebemos, no momento sim. Mas a gente teve argumentos e conseguimos mostrar depois o resultado. Exclusividade dos profissionais. Nessa escola hoje, 100% dos nossos professores só trabalham nela. Mas por quê? A escola conseguiu se organizar para isso. Como é que a gente, se eu tinha lá educação de jovens e adultos, que o professor vinha lá para... Não estou dando um exemplo da modalidade, eu não estou criticando a modalidade. Como ela existia lá à noite, o professor das outras escolas vinha só para completar a carga horária na minha escola. Então, eu reduzi de 35 para 11 professores. Por quê? Eu tinha N professores que iam lá para dar uma aula, 2 aulas, 3 aulas, 5 aulas. Então, nós conseguimos nos organizar, o que não significa que a escola prejudicou os professores. Aí entra a parceria das secretarias de educação em compreender e abraçar e acatar sem prejudicar os professores também. Valorização do servidor. Eu coloquei, eu não sei como está aqui, mas a gente tem tido muita dificuldade com as funções administrativas na escola. Os professores andam muito amargurados, muito chateados, descontando muita coisa nos administradores, nos coordenadores. Então, a gente trabalha muito lá nessa valorização do profissional, ela tem que ser uma via de mão dupla. Você quer ser respeitado?
respeite. Você quer que seu trabalho seja reconhecido? Reconheça. Escola é um conjunto. E nós temos que demonstrar para os nossos alunos e para os nossos pais essa coletividade, principalmente de forma muito harmoniosa. Senão até os nossos administradores não vão nos enxergar da melhor maneira possível. Ações preventivas, diagnóstico. Isso é fundamental, gente. Não vale a equipe administrativa trancar a porta lá, porque eu não posso ser incomodado, não pode ter aluno hoje, vamos fazer um projeto e as pessoas executarem. As ações, elas precisam partir de diagnóstico, daquilo que a escola precisa, porque senão você não vai conseguir nem adesão das pessoas, quanto mais resultados. E parcerias. Hoje a educação, são muitas parcerias que vêm para a educação. Acho que a gente não pode reclamar disso não. A escola todo dia tem uma parceria batendo a sua porta. Mas eu diria a mesma coisa lá em relação à visão estratégica. Na hora de abrir as portas para as parcerias, a escola tem que parar e verificar se essa parceria está atendendo àquilo que vocês colocaram lá no projeto político-pedagógico, que é a missão da escola, os valores e a visão de futuro. Às vezes a gente abre a porta da escola e não senta para ponderar se aquela parceria é para atender o parceiro ou a escola ou os dois. Senão, muita perturbação está acontecendo nesse sentido. A escola está trabalhando em função de muita coisa, menos em função daquilo que ela se propôs no início do ano, que é o seu próprio projeto político-pedagógico. Não é necessário dizer não para as parcerias, mas é necessário refletir, repensar e fazer uma adaptação. Planejamento. Outra coisa, eu assumi em abril a diretoria regional de ensino lá de Gurupi. Ela compreende 17 municípios do sul do estado. E aí eu tinha muita visão da minha escola, né? Para mim estava tudo bom, estava ali. E nesse período eu já consegui visitar 59 escolas que agora estão sob minha responsabilidade. Eu fiquei assustadíssima quando a maior reclamação que os coordenadores pedagógicos, eles não estão conseguindo ser coordenador pedagógico, que é realmente fazer assessoria pedagógica ao professor. E aí a gente ouve muita reclamação dos coordenadores, mas eu gostaria de dizer aos coordenadores presentes, tem um ponto fundamental que não depende de secretaria, não depende do governo, depende de vocês, que é tempo e instrumentos de avaliação, de planejamento, estruturados dentro da escola. O que nós estamos percebendo? Cada professor avalia de uma forma, usa o instrumento que ele quer, no tempo que ele quer. Pode pôr 50 coordenadores pedagógicos, que eles não vão conseguir fazer assessoria pedagógica eficaz se não tiver dentro da escola uma estrutura definida. Então é preciso que o diretor, junto com o coordenador, organize um tempo para o coordenador pedagógico fazer essa assessoria ao professor. E também que haja instrumentos para isso. O coordenador ele precisa registrar as orientações que ele dá ao seu professor. Porque na hora que dá errado, eu percebo assim que os coordenadores eles conseguem fazer com que o professor evidencie o seu trabalho. Mas o trabalho do coordenador está muito pouco evidenciado. Precisa ficar mais redondinho, para que a função seja percebida e mais valorizada, inclusive pelos professores. Porque quando dá errado,
o professor disse que nunca foi orientado. Encontros pedagógicos semanais. Esse também foi um grande feito que nós conseguimos lá na escola. Nós não funcionamos à noite, em virtude da organização que nós fizemos. Todas as quartas-feiras nós conseguimos sentar com todos os professores. E isso resolve muita coisa, gente. Não tem coisa pior do que ouvir uma pessoa estar na escola e falar assim: eu nunca ouvi falar disso, nunca fui comunicada. Mas aí a pessoa trabalha em quantas escolas, nunca tem tempo, nunca pode, e preciso estruturar um tempo e o professor se adequar à escola também. Porque senão o problema de comunicação e de planejamento, ele nunca será solucionado. Não, lá foi possível, nesta escola, mas está difícil em outras exatamente porque muitos precisam trabalhar em mais de uma rede. Isso é compreensível. Instrumentos e critérios de avaliação da aprendizagem. Volto a dizer aos coordenadores. E também aos diretores. Diretor de escola, ele precisa ser parceiro do coordenador. Ele precisa, pelo menos uma vez por semana, sentar com o seu coordenador e dar a mão, porque senão ele não dá conta, não. Cada um caminha para um lado. Critérios e instrumentos de avaliação. Hoje está melhorando, mas quando com o construtivismo, há uns tempos atrás, aí, o aluno não podia sorrir para o professor que ele queria ganhar ponto. Era ou não era? Sorrir para o professor, queria dar ponto, tinha que dar ponto, e o diretor e o coordenador ficavam assim, meio confuso em quem atender, ou o professor ou o aluno. E o professor achou mais cômodo ceder a isso. E foi, o aluno sorria e queria um ponto. Como que se faz sistematização de ensino e aprendizagem dessa maneira? As escolas precisam definir isso, não necessita de Secretaria de Educação para ir lá definir isso, não, gente. Cada escola pode estruturar quais são os instrumentos de avaliação que a nossa escola vai utilizar e quais são os critérios que os nossos professores vão utilizar nesses instrumentos. Porque senão um dá uma avaliação valendo 10, outro faz só objetivo, outro só subjetivo. E como você vai ter parâmetro até em relação ao trabalho do professor, à aprendizagem do aluno, nos resultados, se cada um avalia de uma forma. Então, é algo que precisa ser pensado. Monitoramento. Os conselhos de classe, gente, eu compreendo que a Secretaria de Educação ela precisa estabelecer no calendário escolar as datas do conselho de classe. Mas aqueles 4 dias que tem no ano, um em cada bimestre, é um momento de culminância e não um dia só para definir a vida dos alunos. Conselho de classe é um processo que culmina naquela data. Então, precisa ter acompanhamento, sistematização e resultado em tempo real. Aquele conselho que não tem, a escola que não tem instrumento nenhum de sistematização durante o semestre, que só para no dia do conselho, infelizmente acaba ali mais um momento de desabafo do que de proposta de soluções e intervenções para os alunos. E isso aí não cabe só à direção da escola. O professor tem que ter disponibilidade para isso, vontade, para que a gente possa repensar esta prática. Transparência. Gente, eu vejo um ponto fundamental em tudo. Ninguém ajuda ninguém se você não for verdadeiro com ele. Então, assim, você precisa perceber no seu coordenador
chamar ele de forma profissional e falar no seu aluno, no seu professor, no seu pai. Da mesma forma, o professor com o diretor, o professor com o seu coordenador também. Olha, você está me cobrando isso, mas eu preciso disso, eu estou necessitando. Então, assim, transparência dentro do ambiente escolar, ele precisa ser trocado por alguns grupinhos que às vezes minam dentro da escola. E isso não é possível se as pessoas não tiverem a maturidade suficiente para trabalhar com esse aspecto. Mas que ele é eficaz, é bastante. Outra prática nossa lá é a observação das aulas. Que, às vezes, quando a gente fala, as pessoas veem de uma maneira muito estranha, mas não é. O diretor, o coordenador pedagógico, ele precisa assistir a aula do professor. Não como uma medida de punitiva, só né? Não é isso. Sala de aula, gente, é um termômetro do que está acontecendo dentro da escola. Lá na escola, quando eu ia para a sala de aula, eu poderia ir uma vez por mês, assistir a aula de um professor. Ali, em 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, eu consigo visualizar o trabalho do meu orientador educacional, do meu coordenador, do professor, dos pais. Tudo acontece dentro da sala de aula. Então, é um termômetro e o diretor precisa ter essa disponibilidade, senão ele não pode cobrar do coordenador pedagógico. Quando eu digo disponibilidade, as pessoas já falam, cadê o tempo? Como eu disse, se você conseguir uma vez por mês, eu garanto para vocês que vocês vão conseguir ter uma leitura mais eficaz do que um monte de papel que às vezes nos chega e não é o retrato 3x4 real. Agora, não basta ir para a sala de aula se você não der o feedback para o professor. Tá? Você só pode ir para a sala de aula se você, no máximo, em 48 horas, der um feedback ao professor da aula que você assistiu. Ele tem esse direito. E o feedback acho que quando você consegue ver uma aula, você é capaz de presenciar ali aspectos a serem melhorados, mas muitos pontos também positivos. Que às vezes a gente só tem a mania de passar o negativo. E aí vai mudar essa concepção do professor de que você está indo lá para marcá-lo. Não é isso. Outra dica: jamais comecem pelos piores. Você tem que começar pelos melhores. Por quê? O melhor vai ter menos medo de você na sala dele. O melhor, você vai ter a resposta mais rápida. A resposta que você precisa vai ser imediata. Os mínimos pontos que ele precisa melhorar, você vai ter resultado rapidinho. E aí você vai ter mais rápido pessoas do seu lado te apoiando. Então é um erro começarmos pelos piores. Descentralização. Essa é uma coisa muito importante, gente. Nós temos que a percepção de oportunidades. Eu diria assim, ser exatamente o público, mas eu só estou aqui hoje porque a minha Secretaria de Educação um dia percebeu que a Secretaria, participando de um prêmio de gestão, ela estaria abrindo oportunidades não só para a cúpula que fica nas secretarias, mas para quem está lá na ponta na escola. Então, a percepção de oportunidades ela tem que ter em todos os lugares. E não é só na secretaria, lá na escola também. Diretor não tem direito de engavetar oportunidades de aluno. Muitas vezes chegam muitos concursos, muitos prêmios, muitas oportunidades que a gente julga e joga dentro da gaveta. Nós não temos esse direito. Eu faço a leitura até como uma forma de desvalorização da minha equipe quando eu julgo que ela não é capaz de participar de tal coisa. Então, a gente tem que jogar as oportunidades, porque
A equipe trabalha, não trabalha? É a oportunidade, você cobrou o trabalho, então a oportunidade cabe a ela julgar ou não, de participar ou não, mas cabe a nós incentivar da melhor maneira possível. Comunicação articulada. Volta lá na questão das reuniões. A escola ela tem que ser muito recheada de informações. Aquela escola que tem a parede, não precisa de tanto frufru, tanta coisinha, mas informação. Aquela escola que tem nada nas paredes é assim um péssimo sinal. Apesar de que hoje a tecnologia nos permite nos comunicar assim de forma mais moderna, mas a escola precisa ter muita informação. Vocês viram lá no vídeo da escola, até um diagnóstico que a gente faz com os pais, com os alunos, isso precisa ser transparente para eles. Qual foi o resultado? Porque quando eu for cobrar uma ação, essa ação surgiu a partir daquele diagnóstico, daquela sua opinião. Equipe gestora preparada. Gente, não basta querer ser diretor, coordenador, porque eu odeio a sala de aula. Eu preciso estar preparado para isso, né? E preparar não é só ganhar a função. Você tem que estudar, você tem que analisar os dados da sua escola, você tem que estar bem antenado e se preparar como perfil. Existem muitas escolas com professores excelentes que estão a passos largos da equipe gestora. Então, isso tem que ser... Eu sei que é um desafio, cada lugar é uma realidade, existem muitas maneiras de se compor essas equipes, mas já se você for agraciado, você tem que correr atrás e trabalhar, correr atrás do prejuízo, se qualificar. Professores conselheiros. Uma outra dica, é muito importante envolver o professor como conselheiro de alguma turma. Aí ele vai se envolver no rendimento, na evasão escolar, ele vai ser um defensor, mas ele vai se responsabilizar por alguns aspectos que às vezes sobrecai só sobre a equipe diretiva. E os plantões pedagógicos, que acho que já ficaram claros lá no vídeo. Gestão, tempos e espaços escolares. A questão da transparência, né, nós já pontuamos. Ações mensuráveis. Nós precisamos na escola, a gente dar pequenos passos sustentáveis. Não adianta a gente criar tantas ações e a gente não conseguir medir, né, está sendo eficaz ou não. E também tem escolas que têm orgulho de dizer assim, nós desenvolvemos 35 projetos, 25 não deu certo, ano que vem a gente cria mais 15. Não é por aí. Não são, os projetos, eles não são descartáveis. Eles precisam ser melhorados, né, adequados. E se pensar em números menores para que eles sejam realmente executados. E agora, se as ações desses projetos não forem mensuráveis, como é que você sabe que ele não deu certo? Né? Tem que ter um indicador para isso. Registros. A gente sabe que é uma reclamação, né? A prática do registro na escola. É muito burocrático, tem muita coisa a ser feita, mas é indispensável. Ali é a sua história. Inclusive, prêmio gestão escolar, a escola que não tem a prática de registrar, elas às vezes têm escolas muito melhores na prática, mas que não conseguem colocar no papel. E aí é complicado. Preciso desburocratizar, mas não deixar os registros de lado.
A sistematização do trabalho administrativo e pedagógico. Ele precisa ser sistematizado e, sobretudo, articulado. Não pode a equipe administrativa caminhar de um lado e o pedagógico de outro. Nosso resultado final é só o sucesso do aluno. Então, nós temos que trabalhar em consonância. Outra coisa que deu muito certo lá na escola foram as salas ambientes. As nossas salas de aula, elas são por disciplina. Então, o aluno é que troca, o professor ele é dono daquela sala de aula, o aluno que troca de sala. Foi um grande desafio, principalmente a resistência da equipe. Quando a gente pensou em fazer isso e abrimos os armários da biblioteca e os alunos começaram a identificar o que pode ir para a sala de língua portuguesa, o que pode ir para a sala de ciências, eu encontrei muita resistência na equipe da escola. Assim, vai acabar com tudo, vão quebrar com tudo e não vai dar certo. Gente, quem aqui já viu uma biblioteca de escola suja, quebrada, detonada? Muito difícil. Muito difícil ver. Mas por quê? A biblioteca da escola ela é preparada para ser um ambiente de aprendizagem. Por que a sala de aula não pode ser da mesma maneira? Ser preparada para ambiente de aprendizagem. Nós não temos mais problemas com patrimônio, com sujeira, porque o aluno participou dessa construção. E hoje ele se sente... Não vou mentir aqui e dizer que é 100%. Não existe um cartaz rasgado, um riscado. Não, não é assim. Mas não foi o desastre que nós, no nosso tempo, achamos que seria. Tá? Foi muito tranquilo. A gestão da sala de aula. A escola ela precisa ter padrões de qualidade da escola definidos e conhecidos. Tipo assim, a minha escola ela é conhecida por quê? Toda escola ela tem que ser capaz de responder essa pergunta. Por que a minha escola é conhecida na minha comunidade? A resposta que vier é o padrão de qualidade da sua escola. Isso precisa ser fortalecido, e bem definido em toda a comunidade. Nós temos lá também o projeto UCA, que é um computador por aluno, que é um projeto do governo federal com o governo do estado. No entanto, se a escola não tivesse um histórico, toda uma preparação, ele não teria sido o sucesso que foi. E aí chega nas nossas mãos a tecnologia e nós precisamos dar outros passos e adequar isso aí. A formação continuada em serviço. Eu sei que a Secretaria de Educação faz isso, inclusive este evento, mas nós precisamos abraçar as formações, valorizar a formação continuada, mas contribuir também sugerindo aquilo que nós queremos. Qual é o anseio da escola? Qual é a necessidade? E nem sempre a secretaria consegue atender e agradar a todos. É a hora da escola também pensar nas suas próprias formações. E aulas estruturadas. Lá, por exemplo, será que uma aula nós tínhamos lá aula de 50 minutos. Chegou o projeto Um Computador por Aluno. Uma aula de 50 minutos com o aluno, com um por aluno, 50 minutos é suficiente? Não, não é, gente. E aí, não é só a gestão lutar e trazer o projeto UCA, Um Computador por Aluno. Aí chega a vez dos professores sentar, repensar o planejamento, repensar o tempo das aulas, reestruturar as aulas para atender aquele benefício que chegou na escola. Então, a equipe tem que ter postura adequada para se adaptar às mudanças e às melhorias. Essa é a nossa equipe, da escola. Eu deixei a escola em abril.
e assumiu um baixinho, não sei onde ele está ali, Claudonei, que é o novo diretor. E para dizer assim, que a escola hoje ela continua funcionando da mesma maneira, conseguindo assim a mesma credibilidade, e boa gestão é isso, quando você consegue estar presente ou ausente e as coisas acontecerem, tá? Era essa a nossa mensagem, espero ter contribuído, mas não é uma receita, é uma experiência que está dando certo e a gente espera que vocês possam assimilar alguma coisa. Obrigada.